Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Palavra da Verdade. Quinta-feira, ler com oração, João capítulo 5, versículo 36. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. A confirmação da palavra profética. Como reconhecer se a palavra que sai da boca de um homem, de fato, é a palavra profética vinda de Deus? Deuteronômio 18:15 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. O outro profeta a quem Moisés se referia era o Senhor Jesus. Moisés chegou a ser visto como um mero homem, porque o homem olha para o homem. Moisés era o irmão mais novo de Miriam e de Arão. Arão era eloquente e servia de boca para Moisés, que era pesado de língua. Miriam questionou se Deus só falava por Moisés. Moisés era usado por Deus, mas seus irmãos se aproveitaram de uma possível falha sua, o casamento com uma mulher cuxita, para impugná-lo. Arão e Miriam estavam insatisfeitos por não serem os canais escolhidos por Deus. Como consequência, Miriam ficou leprosa. Há muitos profetas, mas um só canal para Deus liberar sua palavra. Os outros profetas não deveriam competir com Moisés. Isso deve servir de alerta para nós. Ainda em Deuteronômio lemos: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Capítulo 18, versículos 21 ao 22. O Senhor Jesus, como o profeta, é o nosso modelo. Ele falava as palavras que ouvia do Pai. Este é um verdadeiro profeta, totalmente obediente à fonte, aquele que o enviou. A palavra de um verdadeiro profeta é colocada em sua boca pelo Senhor. Se falar outras palavras, ele será castigado, porque o povo a tomará como palavra de Deus. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, e eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deuteronômio 18, 19 e 20. Isso é sério. Quando alguém se julgar profeta, canal de Deus usado para falar sua palavra, mas a palavra dele não se confirmar, ele falou com soberba. Por outro lado, se a palavra que disser se confirmar, tal palavra é do Senhor. Vemos que um verdadeiro profeta nada pode fazer de si mesmo. João 5,30. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. João capítulo 5, versículos 30 e 31. O profeta não pode testificar de si mesmo. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. João 5,32. Outro é que deve dar testemunho do verdadeiro profeta. O contexto do trecho acima era que os judeus queriam uma prova de que Jesus era o enviado de Deus. Ele então disse que não podia falar de si mesmo, outro teria de testificar sobre ele. Os judeus pensavam que esse outro fosse João Batista, mas Jesus disse: Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. João capítulo 5, versículo 34.
Qualquer outro homem, por maior que seja, até mesmo João Batista, consegue no máximo dar um simples testemunho humano. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou, versículo 36. As obras que Jesus fazia testemunhavam que o Pai o enviara, e assim o próprio Pai testificava que ele era seu enviado. Então, um profeta realmente vindo da parte de Deus é ratificado, validado pela própria palavra proferida quando sua palavra se confirma. Pergunta de hoje: como podemos confirmar que a verdadeira palavra profética vem de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.